Galera, nosso assunto de hoje é gap. Gap acontece praticamente todo santo dia no gráfico, no ativo no qual você opera. E é importante que você entenda este conceito. Tem pessoas que têm medo de um gap, tem pessoas que acham o contrário, gostam de quando acontece um gap. Tem pessoas que nem sabem o que é um gap. Tem pessoas que até entendem, até sabem o que é, mas não sabem agir, não sabem aproveitar essa boa oportunidade. Nessa aula você vai entender, nos mínimos detalhes, o que é um gap, o porquê ele acontece, por que o gráfico constantemente deixa esses espaços vazios, o porquê que isso acontece e como agir. O melhor é isso, ó, como aproveitar essas boas oportunidades, porque também não adianta nada ficar somente em teoria e no final das contas não saber agir. É importante que você saiba capturar essas boas oportunidades que o mercado te entrega. Essa aula, ela por parte é teórica e grande parte dela é prática. Eu vou mostrar no gráfico como que nós vamos agir de forma muito prática. Vamos começar de forma teórica, entendendo o que é isso, o que é um gap. É importante que você entenda o porquê ele acontece, o que significa, o que forma um gap, para depois entrarmos no assunto de como agir diante de um gap. Você vai poder tanto vender quanto comprar diante de um gap, mas não é em todos eles que você vai agir, em alguns em específico. Isso difere uma pessoa que é avançado para um completo iniciante. Geralmente aquele completo iniciante congela, não sabe o que fazer, acaba perdendo boas oportunidades. E já a pessoa avançada, ela vai aproveitar essas boas oportunidades do gap para vender ou para comprar ou para ficar de fora. Tem vezes em que você vai ficar de fora. Nós vamos falar disso também na aula de hoje. Então saiba que diante de um gap você vem também acompanhado geralmente de uma boa oportunidade. E para você entender profundamente essa boa oportunidade, é importante que você entenda como esse gap foi formado. O que aconteceu por trás dele? Para quem não sabe, galera, deixa eu até voltar com o meu gráfico aqui novamente. Vamos lá. Deixa eu voltar com o gráfico aqui de novo. Eu havia separado aqui o gap, acabou que na hora que eu fechei ele voltou. Aqui, ó. Para quem não sabe, o gap é esse espaço vazio. Como, Giovanni, que acontece esse espaço vazio no gráfico? Como que do nada o preço que estava operando bem aqui, ó, nessa cotação, do nada no outro dia abre operando bem aqui, ó, a abertura? Como que acontece esse espaço vazio? Nós vamos começar, galera, entendendo justamente isso. Por que esse espaço vazio aqui acontece no gráfico? Ó, espaço vazio, deixa eu pegar mais exemplos aqui. Ó, espaço vazio, tá vendo que teve mais um espaço vazio? O porquê então que esse espaço vazio acontece? Entenda que esse espaço vazio ele só acontece em mercados que fecham, em mercados que têm fechamento. Isso aqui não vai acontecer naqueles mercados que operam 24 horas por dia. Por exemplo, Bitcoin versus USDT. Mercados que funcionam 24 horas por dia, que não tem nem abertura e nem fechamento, não vai acontecer esses gaps. Esses gaps vão acontecer naqueles ativos que fecham. Por exemplo, as ações. Por exemplo, o mini índice, por exemplo, o mini dólar. As ações brasileiras, as ações norte-americanas, o HK. Mercados que fecham, normalmente vão acontecer gaps. Então, esses ativos que vão dar gaps maiores, geralmente são aqueles ativos que têm abertura e fechamento longo, de um dia para o outro. Por exemplo, as ações elas fecham hoje, no nosso horário de verão, lá dos Estados Unidos, às 17 horas. É o horário de fechamento. E a abertura é às 10h30. Esse horário de abertura versus o horário de fechamento do dia de ontem, por exemplo, é longo. É muitas horas de distância. Só porque o horário de abertura e o de fechamento é distante vai ter gap, Giovanni? Não. Agora que nós vamos entrar nesses conceitos. Ó, por que acontece então esse espaço vazio? Além da questão do horário,
é por conta das notícias, é por conta dos balanços, é por conta da variação de interesse de comprador e vendedor. Como que isso funciona na prática, Giovanni, para que eu consiga entender? Se o mercado funciona das 10h30 até as 17h, significa que aqui foi o preço de fechamento. 17 horas do dia de ontem foi o preço de fechamento. E ele só vai abrir às 10h30 do dia de hoje. Ou seja, ele abre aqui, às 10h30 da manhã. O que faz esse espaço vazio acontecer então no gráfico? Às vezes, algo bem positivo cai no ar, por meio de algum noticiário, por meio de alguma declaração, por meio de algum discurso, por meio de alguma notícia que os investidores, que os bancos ficam sabendo precipitadamente, antes que os pequenos players, que essas pessoas de varejo fiquem sabendo. Às vezes é por conta de interesse comprador e vendedor mesmo, às vezes nem é tanto uma notícia, e sim um interesse comprador e vendedor. Por exemplo, eu tenho as ações, o mercado fechou às 17 horas, e eu tenho ações, eu tenho aqui 500 mil ações acumuladas. E eu viro e falo, eu não vou vender por nada, a não ser que seja por 190, que é esse preço. E tem alguém interessado em comprar, só que eu não vendo, eu só vendo se for a 190. Eu não vou vender por menos que isso. Então não vai ter preço negociando nessa casa aqui. Se eu não quero vender, eu não vou vender por nada, a pessoa ela vai ser obrigada a pagar mais caro se ela quiser comprar na minha mão. Interesse comprador e vendedor é o que vai determinar aonde o preço vai abrir. Tem pessoas interessadas em vender, tem pessoas interessadas em comprar. Essas pessoas entraram em consenso? Se sim, o preço vai abrir naquele local no qual as pessoas ingressaram, ou seja, entraram em consenso. Se nós já sabemos o que forma um gap, o porquê que eles acontecem, vamos entrar em detalhes agora sobre os diferentes tipos de gaps. Temos aqui o mercado operando e aqui o preço de fechamento. E temos 3 tipos de gaps. O gap no qual o mercado ele vai abrir bem aqui, logo acima do preço de fechamento, logo acima dessa congestão aqui da última hora. Tem o gap no qual o mercado abre na metade do caminho e tem o gap excessivo, onde abre bem longe, bem distante aqui do preço de fechamento. Tem 3 tipos de gaps. E eu quero nomear esses gaps como I, C e E. Alguém faz ideia do que significa essas iniciais? Temos a ignição de um movimento, temos a continuação de um movimento e temos a exaustão de um movimento. O gap no qual ele abre logo acima do preço de fechamento é um gap no qual mais vezes o preço ele vai seguir essa tendência, ele não vai fechar. Se temos aqui o preço de fechamento e o gap ele é pequeno, bem pequeno, nasce próximo aqui do preço de fechamento, localização mais 1, raramente ele vai fechar. Terá vezes em que ele vai fechar? Sim, não é 100% certeza que ele vai dar continuação, mas mais vezes, eu até coloco aqui uma porcentagem, 72% das vezes ele vai produzir continuação, ao invés de fechar. E o que isso aqui quer dizer? Que é melhor você operar a favor da tendência. É melhor você comprar, colocar o stop logo abaixo e aguardar que essa continuação do preço, operar a favor da tendência. Agora nós vamos falar da região do C, da continuação. Se o ativo abre exatamente aqui, galera, dessa forma, uma barra no meio do caminho, não está no início, não está na ignição, logo acima aqui do preço de fechamento e nem mesmo na exaustão. Não está muito longe aqui do preço de fechamento, está no meio do caminho. A atitude ideal nesse local, caso você tenha uma barra pequena como essa, é ficar de fora. Aguarda que isso aqui aconteça, que isso aqui aconteça, que isso aqui aconteça e de preferência ingresse aqui,
Compra, stop, para você pegar essa devida continuação de movimento. Percebeu? Quando você está na continuação de um movimento, mais vezes isso acontece. Ó, alta, retrocesso, continuação. Isso aqui é um pullback. Mais vezes isso irá acontecer. Então, nós vamos aguardar pela pausa. Ó, o preço ele retornou de forma suave e produziu essa devida continuação. Aqui, ó, exaustão. O que nós vamos fazer quando o ativo está operando bem longe do preço de fechamento? O que nós vamos fazer? Nós vamos contra o gap. Por que contra o gap? Eu vou mostrar isso no gráfico para vocês. Ó. Tá vendo que sempre que o ativo ele se distancia bastante do preço de fechamento, das médias móveis, da congestão do dia anterior, ele tende a retornar? Olha esse local aqui, ó. Isso aqui, ó, é a região da exaustão. Isso aqui, ó, é a região, ó, da ignição. Aqui, ó, é a região da continuação. Sempre que o ativo ele se distancia bastante das médias, tanto da 20, quanto da 200, quanto do preço de fechamento, quanto da congestão do dia anterior, ele tende a retornar. Isso é padrão. Eu entendi, sempre que o ativo ele distancia das médias, ele tende a voltar, ok? Mas como que eu vou saber isso no ativo que eu opero? Se eu opero Apple, como que eu vou saber quantos pontos é? Se cada ativo está operando com um preço, a pontuação vai mudar, vai alterar. Tá? A quantidade de pontos que você tem ó, diante de um movimento como esse em Apple é bem diferente da quantidade de pontos que você tem de um movimento deste tamanho em Tesla, em Microsoft ou em Meta, por conta do valor do ativo. E como que eu vou saber? Simplesmente, galera, simplesmente fazendo isso aqui, ó, esse exercício, ó, tira o zoom do gráfico e dá uma olhada na pontuação daqui até aqui. Resolveu o problema. Pega a pontuação daqui até aqui, ó, e resolveu o problema. Olha que simples. Requisitos para pegar uma boa operação diante de um gap. Você não pode ter apenas um gap acontecendo. Ó, preço de fechamento e aqui nós temos uma barra vermelha. Você não pode ter apenas um gap acontecendo. Diante desse contexto aqui, ó, o gap ele é bem grande, então nós vamos operar contra ele. Contra o gap quando ele é grande. A favor do gap quando ele é pequeno. Quando ele é mediano, vamos também a favor dele, desde que haja o retrocesso, que é o pullback suave, a mudança de cor ou a barra ignorada. O que você precisa para operar contra o gap? E não só contra ele, mas a favor dele. Você precisa de um evento de entrada. O que é um evento de entrada? É a força vendedora ao seu favor, no caso você estando na venda, ou a força compradora ao seu favor, no caso, se você estiver operando na compra. O resumo da nossa aula de hoje, galera, é que ativos que abrem, tem abertura, tem fechamento, normalmente tem também o gap. Os gaps eles acontecem por conta de notícias, por conta de balanço, por conta de mais vezes interesse comprador e vendedor. Acontece o gap de alta, acontece o gap de baixa, como foi ensinado no início da aula. Isso é o que causa ele. Agora que você entendeu o que causa um gap, como agir nele, nós vamos a favor dele quando ele é pequeno. Vamos a favor dele quando ele está na continuação, na ignição. E contra ele quando está na exaustão. Ignição a favor, continuação, espera pelo pullback, pela barra ignorada, pela mudança de cor, de preferência vá a favor. Na exaustão contra ele e tenha evento de entrada acontecendo, uma barra de pavio ao seu favor, uma barra forte ao seu favor. Tenha algo acontecendo, não tem como você agir sem o evento de entrada.